Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de História. Eu vou explicar um pouquinho hoje sobre a primeira semana do PET, né, do Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas, do nosso componente curricular para o sexto ano, tá? Então, pessoal, do sexto ano, vocês irão encontrar as orientações da primeira semana na página 64 do material enviado para vocês, certo? Então, nessa primeira semana, nós iremos trabalhar povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Essa é a unidade temática dessa semana. O objetivo das aulas dessa semana é o que forma um povo, do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados. Então, é um processo de hominização, certo? Dentro da história, onde o ser humano ele deixa de ser nômade, deixa de ter de viver em sociedade como se fosse animalizado, vivo num local, uso tudo que aquele local tem para me favorecer, alimentação, é, moradia, né? E depois eu vou para outro lugar. E o ser humano passa a ser sedentário, ele passa a ficar num lugar só, tá? Então, nômade é quem anda, quem não tem uma parada fixa, tá? Então a gente fala aqui que anda de lado em lado, de lugar em lugar. Isso é um nômade. E o sedentário é quem tem uma parada fixa, ele já tem uma morada, tá? Então a gente trabalha habilidades nesta semana de identificar os processos de formação cultural dos povos, relacionando com o espaço geográfico ocupado, certo? E relacionamos esse conteúdo com dois pontinhos aqui, o modo de vida nômade sedentário no espaço geográfico, então a gente conversa com a geografia também, e o surgimento das primeiras culturas sedentárias, as primeiras culturas no mundo, né, que se formaram a partir de um local fixo, que a gente vai ver algumas características bem importantes. Então, tema, relação entre o modo de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Aqui tem uma apresentaçãozinha para vocês, né? Olá, estudante. Vamos rever os processos de formação das culturas e dos povos nômades e sedentários, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado, entendendo como este contribuiu para o surgimento das primeiras culturas sedentárias. O conteúdo utilizado para desenvolver o tema será a passagem da pré-história para a história, com destaque na formação das primeiras cidades. Depois, dentro desse processo de construção, a gente vai ver que vai ter uma mudança muito grande, muito drástica, tá? Que a gente vai falar que foi um processo de revolução. Depois eu vou explicar para vocês isso e tem uma atividade como essa no material do PET dessa semana. Recapitulando, para que você possa retomar as principais informações trabalhadas nessa semana, analise o esquema abaixo, destacando a relação entre o modo de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico, levando em consideração que desde sua origem os seres humanos precisaram se adaptar, ou ao ambiente, ou até mesmo transformá-lo para que pudesse sobreviver. Então a luta do ser humano no período da pré-história até hoje é a luta pela sobrevivência, certo? Então, o ser humano ele se adapta, ele transforma a sua maneira de viver e transforma também a maneira do meio se organizar para sua sobrevivência. Aqui nesse esqueminha, a gente coloca a divisão é, histórica, cronológica da pré-história. Então, aqui a gente tem o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. No período paleolítico, nós chamamos esse período todo de Idade da Pedra, certo? No primeiro, o período paleolítico é a Idade da Pedra Lascada. Por que pedra lascada? A pedra é um instrumento de corte, um instrumento de caça do ser humano nessa época. A pedra lascada é uma pedra sem acabamento. Então eram os principais é, armas, as principais armas utilizadas pelo ser humano, certo? Para poder caçar, sem nenhum tipo de acabamento. Algo bastante rudimentar. Então, paleolítico, a idade da pedra lascada. Neolítico, a idade da pedra polida ou da pedra nova. Neo é nova, tá? Lítico, pedra. Então, a idade da pedra nova ou da pedra polida. Essa pedra que antes era lascada como um instrumento de caça, agora ela é polida. Ela é trabalhada, ela tem melhor corte, ela vai caçar melhor os animais, tá? Então, o ser humano começou a desenvolver técnicas. E na idade dos metais, o ser humano começa a usar metais para poder realizar essa caça, esse processo e também vai surgir outras coisas, não somente da caça, mas, por exemplo, a guerra, tá?
Então, no período paleolítico, nós colocamos aqui características que o ser humano vivia, a coleta de frutos, tá? A caça de animais e a pesca, era a maneira que eles tinham para sobreviver. No período neolítico, a agricultura, né? Então já começam a plantar. O pastoreio, organizações de pastores, coloca os animais dentro de um local fechado, tá? E organização social, já começa a surgir algumas civilizações organizadas em cidades, posso assim dizer. Na Idade dos Metais, a metalurgia, que é o trabalho com o ferro, com o metal, com o cobre, né? Com o bronze, e aqui vai surgir, além das ferramentas de caça, como as lanças, também ferramentas para guerra, como escudos ou, né, espadas, por exemplo. Então, aqui nessa idade dos metais, a gente consegue entender que o ser humano já começa a desenvolver uma sociedade mais complexa, certo? E até mesmo a ter ideias para conquistar outras sociedades. Depois, logo abaixo, tem algumas sugestões de material complementar que vocês podem encontrar na internet, principalmente esses vídeos, né? É, Homem Pré-Histórico, aqui tem o link, é só clicar, vocês conseguem acessar. Aqui também, tá? Então é um material complementar dessa matéria para vocês verem. As atividades que vocês irão entregar, que o PET pede para vocês durante essa semana, eu vou explicar aqui rapidinho cada uma delas. Na primeira, observe a imagem e em seguida faça o que se pede. Aqui tem uma imagem, essa imagem ela ilustra homens e mulheres pré-históricos, né, em várias cenas diferentes. Então, por exemplo, aqui ele está caçando, ele está pescando, né? Aqui ele estava caçando, agora ele está abrindo o corpo do animal caçado. Aqui ele pegou a pele do animal para fazer, né, como se fosse um tapete. Aqui já é um processo de caça. Aqui o rapaz ele tá tirando o quê? Ele tá fazendo o fogo. Ele tá pegando duas pedras, batendo uma na outra para se fazer o fogo. E aqui tá coletando frutos das árvores, certo? Para vocês analisarem essa imagem e responder do outro lado da página. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia: você vai ler as quatro e vai marcar o xizinho na qual vocês acreditam que expressa a ideia desta imagem, tá? O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseado no trabalho escravo, se for, vocês marcam X, se não, não. A organização social, a dependência do homem em relação ao meio ambiente, a constante guerra pela terra, pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos, o avanço da tecnologia aliada à preocupação do homem em preservar a natureza. Então, você vai marcar o X na resposta correta. A 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores no meio natural em que habitavam? O homem, caçador, coletor de frutos, o que que ele fazia com o meio ambiente em que ele vivia? Qual era o impacto que ele tinha naquele meio? Ele ia, por exemplo, caçar os animais, matá-los, né, abrir, depois um processo de cozimento lá com o fogo, consumir. E ele ia fazer isso sempre, sempre, sempre. E a mesma coisa com as frutas, né? Vou coletar as frutas das árvores. O que que acontecia com o meio ambiente nesse processo em que ele fazia isso, tá? Depois vocês escrevam aí. 3. De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma maquete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos na pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Aqui você irá fazer um desenho sobre a vida na pré-história, na verdade, mais focado no período paleolítico, certo? É, e depois você vai colocar ali um título e vai desenhar. O 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. A Revolução Agrícola. Tá? Esta mudança que recebeu a tradicional denominação de Revolução Neolítica consistiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo e regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento desta atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no rio Nilo, no Egito, no rio Ganges e do Hindu, na Índia,
e do Rio Amarelo, na China, na área em que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada crescente fértil, apesar de cheias os rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques, barragens, canais e reservatórios de água, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas, baseadas na irrigação. Estas sociedades, denominadas de acordo com sua característica básica de, de civilizações hidráulicas, produziram um tipo de Estado bastante burocratizado. Vamos lá, explicar esse textinho. A revolução é uma mudança drástica em alguma coisa, é uma mudança mesmo naquilo. A revolução agrícola foi quando o ser humano deixou de ser caçador, não é que deixou, né? Ele diminuiu a obrigação de ser caçador e passou a ser agricultor. O que que é isso? Em vez de eu ficar caçando, acabou o alimento, vou para outro lugar, acabou o alimento, vou para outro lugar, eu posso ficar no mesmo lugar plantando. Eu posso ficar no mesmo lugar sendo pastor de animais, tá? Então essa é a lógica. E onde seria esse lugar? Sempre próximo aos rios, porque o rio é a fonte de vida, tanto dos alimentos agrícolas, né, como dos animais. Então essa é a questão da importância do rio. A partir da leitura do texto, produz uma poesia contendo as seguintes palavras: rio, agricultura, sedentarismo, civilizações. 5. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios? Bem tranquilo, acabei de falar para vocês. Pessoal, essa é a semana 1. Qualquer dúvida podem tirar, estou aqui para ajudar, certinho? Muito obrigado.